O termo Grindhouse denomina os cinemas estadunidenses de cunho underground que priorizava filmes do cultuado gênero exploitation. O Homem de Palha é um filme de horror britânico lançado em 1973, sendo um dos maiores expoentes do subgênero de horror denominado de folk horror. O filme foi dirigido por Robin Hard e roteirizado por Anthony Shaffer, sendo uma experiência divina nos termos escatológicos que apenas as ancestrais religiões pagãs europeias conseguem transmitir de forma fascinante, aterradora e única. O roteirista Anthony Shaffer, que também foi o roteirista dos geniais Trama Diabólica e Frenesi, se inspirou numa gravura feita por Ayelet Sams no ano de 1676, onde pessoas eram sacrificadas para os deuses dentro de um grande homem de palha que pegava fogo. A existência desse tipo de sacrifício é algo controverso e não possui comprovação histórica, apesar de possuir relatos de que esse sacrifício foi presenciado pelo próprio imperador Júlio César durante a invasão romana dos territórios ocupados pelos celtas, onde hoje estão localizados o Reino Unido e o norte da Espanha, Portugal e França. A trama do filme tem início com o misterioso desaparecimento de uma criança na remota ilha de Somerisle, localizada na costa noroeste da Escócia. Então, o investigador Neil Hoy, interpretado pelo ator Edward Hodder, recebe a missão de investigar o caso, adentrando na enigmática comunidade da qual a menina pertencia, e aos poucos vai se envolvendo numa espiral de suspense e mistério que o conduzirá a um final surpreendente e estarrecedor. Logo, o policial percebe que a comunidade eremita da remota ilha é regida por antigas religiões de povos druidas antes da chegada do cristianismo. Isto o instiga, já que ele é um cristão fervoroso. O filme faz uma magistral analogia da tolerância cristã com certas religiões consideradas pagãs, que é e sempre será atemporal, mesmo séculos após as cruzadas, que através da violência carnificina promoveu a disseminação do cristianismo pela Europa e o fim do paganismo, consolidando o poder da Igreja Católica. De acordo com o policial Neil Hoy, que através de seu julgamento estoicista, todos na ilha são vítimas da perdição ocasionadas pelas crenças nessas religiões pagãs e seus habitantes estão envoltos numa histeria coletiva proporcionada por seus bárbaros ritos e costumes. A ilha é regida pelo magnata Lord Somerisle, impecavelmente interpretado pelo ator Christopher Lee. A ilha de Somerisle foi fundada por seu pai, que juntamente com outros eremitas encontraram neste inóspito lugar o paraíso separado do restante do mundo. Mas para isso, eles teriam de viver dos recursos naturais produzidos na própria ilha, que não possuía um terreno fértil para a agricultura. Com isso, eles decidiram que se cultuassem os deuses antigos, que eram responsáveis pela agricultura e pela prosperidade, seguindo suas doutrinas ancestrais baseadas nos desígnios da natureza, assim como fazia os povos celtas, talvez a terra se tornaria fértil, o que de fato inexplicavelmente aconteceu. O dever de Lord Somerisle é manter essa tradição entre a população da ilha, sendo um líder druida que ensina as doutrinas e os rituais perante os deuses e deusas ancestrais, sendo o regente da ilha e o vigilante dos dogmas e costumes pagãos. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one of them kneels to another, or to his own kind that lived thousands of years ago. Not one of them is respectable.
or unhappy, all over the earth. O filme possui cenas musicais antológicas que fazem uma alegoria com as histórias dos deuses que eram cantadas pelos druidas celtas em orações e fábulas. Várias dicas sobre o mistério que envolve a ilha estão escondidas nas cantorias que permeiam todo o longa. Os incríveis cânticos etéricos foram compostos para o filme pelo músico britânico Paul Giovanni, que foram magistralmente introduzidas em sua narrativa pelo diretor Robin Hard, fazendo um papel fundamental na perfeita construção da atmosfera mística e macabra do filme. Gently, Johnny, my gingalo. Gently, 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 Johnny. Gently, Johnny, my... O elenco feminino principal é composto pelas atrizes Ingrid Pitt, Britt Ekland e Diane Cilento, que estão absolutamente deslumbrantes, sendo fundamentais na intenção subversiva e erótica deste filme. Aqui elas conseguem passar uma personalidade única a cada personagem, que faz uma crítica perfeita à moralidade cristã, que subjuga os desejos e os sentimentos femininos, colocando as mulheres numa posição inferior aos homens. O Homem de Palha possui uma aura erótica muito presente que destila o empoderamento feminino. Nessas antigas religiões politeístas, as deusas eram tão poderosas e temidas quanto os deuses masculinos. Na mitologia celta, elas representam, entre outras coisas, a liberdade sexual e a fertilidade. O filme é muito bem conduzido pelo cineasta Robin Hard, que encontrou diversas adversidades na sua produção, não apenas na concepção do filme, mas também principalmente na sua distribuição. Quando o filme foi terminado, muitas distribuidoras não queriam se comprometer com algo tão subversivo para a época, mas elas viam o potencial comercial na obra. A única solução era mutilar várias partes do filme. Assim, eles acreditavam que o público aceitaria melhor a controversa obra. Então, a empresa British Lion realizou a distribuição do filme, mas o mutilou sem a participação do diretor Robin Hard e do roteirista Anthony Shaffer. E cometeram também o sacrilégio de mudar a ordem natural de algumas cenas. A versão que foi para os cinemas europeus na época não era a versão original dos realizadores. Alguns negativos do filme que foram cortados se perderam e foram encontrados muitos anos depois dentro de um cofre da Shepperton Studios e quase que foram destruídos. Não foram todos os negativos do filme que foram encontrados, e algumas cenas que foram cortadas se perderam para sempre. Existe pela internet afora várias versões estendidas deste filme, com as cenas que foram encontradas, mas as versões oficiais reconhecidas pelos autores da obra são a versão estendida de 2001 e o final cut de 2013. Para entender melhor a epopeia sobre esse curioso assunto, assista ao documentário The Wicker Man Enigma, de 2001. Rapidamente, na época em que foi lançado, o filme O Homem de Palha se tornou um sucesso na Europa, mas como sempre, por causa de seu conteúdo que subverte o estoicismo cristão e mostra de forma crível os rituais pagãos das religiões ancestrais europeias, ele foi proibido em diversos cinemas pelo mundo afora, sendo abraçado pelas grindhouses norte-americanas, se tornando para vários críticos e cinéfilos um dos melhores filmes britânicos de todos os tempos, e de acordo com a respeitada revista estadunidense Cinefantastique, O Homem de Palha, de 1973, é considerado o Cidadão Kane dos filmes de terror.